Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Lavoura e Comércio. Agora vamos falar de desenvolvimento econômico. E aqui comigo o economista e professor Marco Antônio Nogueira. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo ao LC Notícias. Olá. E a gente já começa falando, né? O senhor fez uma pesquisa com base em dados do IBGE para traçar um perfil dos ganhos salariais daqui de Uberaba, né? Sim, uma pesquisa que estão nos dados do IBGE, né, no Censo 2022, atualizados para 2025, e também publicado em alguns outros meios, que trata das questões relacionadas a salário do trabalho, não vamos falar de acrescentando aluguéis ou rendimentos financeiros, do trabalho, como também as categorias de trabalho, não só no Brasil, mas especificamente aqui em Uberaba e Uberlândia. E quais são as conclusões que o senhor chegou dessa pesquisa? As conclusões, elas não diferem muito da média nacional, né? Uberaba, por exemplo, a maior faixa, ou uma maior incidência de pessoas na faixa de 1.518 a 3.036. Que significa o quê? 2 salários mínimos, né? 2 salários mínimos é a renda média do Brasil. Isso significa uma queda do poder aquisitivo, se a gente pensar em volume, etc. E uma outra constatação, se a gente pegar, por exemplo, 10 mil reais, quem ganha 10 mil reais, em Uberaba é algo em torno de 5% das pessoas e apenas 2,5% acima de 10 mil reais. Por que esses recortes são importantes? Porque eles podem definir, né, e definem na maioria das vezes, o poder de consumo. Poder de consumo significa riqueza. Riqueza traz produção, riqueza traz empregos, espera-se de maior e melhor valor. Mas tem um dado escondido nisso aí, né, que está, entre aspas, assombrando os secretários de fazenda dos municípios. A nova reforma tributária pressupõe a cobrança de impostos no consumo, não mais na produção. O que significa? Cidades, municípios, onde o consumo não é tão grande, irão perder recursos com a nova reforma tributária. Então tem uma queda. Vai ter uma queda. É claro que isso ao longo do tempo teria, né, como fazer algum tipo de recuperação, mas esse é um alerta aos gestores públicos para atentarem a esse detalhe. Cidades com baixos salários, com baixo consumo, né, elas tenderão a sofrer de forma negativa na nova reforma tributária. E é um efeito dominó também, né, professor? Que se você não tem um salário, você não consegue consumir. Sim. Além de consumir, né, tem uma outra questão importante. Consumir produtos de valor agregado, né? Determinadas lojas de carros ou de motos, determinadas redes de lanchonetes ou de restaurantes irão para lugares onde possa ter ali uma renda média um pouco melhor, né? Além dos 3.800 que é a renda média de Uberaba e de 4.200 de Uberlândia, mas Uberlândia tem volume. Então, essa questão do consumo, ela é importante, mas vamos extrapolar consumo de valor agregado, né? Cidades com uma renda média de 2 a 3 salários mínimos dificilmente atrairiam grandes setores inovadores e de valor agregado. E qual que seria o apelo que o próprio município tem que ter para poder atrair novos investimentos, novas empresas e até mesmo escalar esse valor médio do salário? Olha, primeiro uma questão que é fundamental, educação. Mas não é qualquer uma, é educação de valor, de qualidade, que normalmente é irradiada pelas universidades, né? Se você pegar, por exemplo, Campinas, se você pegar próprio Ribeirão Preto, Uberlândia, mas aqui também, até porque aqui é recente a instituição federal, elas irradiam, né? Elas atraem pessoas, mas que precisam reter essas pessoas também, né? Trazer cérebros é importante. Quando você atrai um número de pessoas, não significa consumo, significa às vezes muito mais custo. Essa é uma das análises que precisariam serem feitas pelos órgãos públicos. Uma outra questão, indústria. Indústria é a que melhor remunera à frente de serviços, de agropecuária, etc. e tal.
apesar dela estar extremamente automatizada, robotizada, ainda tem muito trabalho a ser feito em indústria e indústria paga melhor. Esse é um outro aspecto. Agora tem um que é fundamental, qualidade de vida. Eu substituo a palavra qualidade de vida por qualidade da vida. Segurança, né? Segurança, lazer. Lazer, infraestrutura, recursos de saúde, né? E no caso específico de Uberaba, recursos hídricos que possam ajudar. Então a qualidade da vida atrai também pessoas, né? Você vê cidades que não têm indústria, mas têm serviços fortes. E ali estão, né, pessoas buscando qualidade da vida. Um exemplo da pesquisa do Censo 2022. Nova Lima, do lado de BH. É a cidade no Brasil com a maior renda de trabalho, R$ 8.600. E ela é como se fosse um condomínio próximo a BH. É uma cidade dormitório, praticamente. Pode dizer. Então, é que cidade dormitório, a gente usa São Paulo como isso, né? Os satélites da cidade de São Paulo, ela é mais do que isso. Lá estão os grandes e melhores condomínios de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Então ali não é uma cidade dormitório, é uma cidade que pessoas de alta renda optaram pela qualidade da vida. Então qualidade da vida precisa ser preponderante nas ações públicas. E dentro do perfil que nós temos de trabalhadores em Uberaba, professor, nós temos mais trabalhadores autônomos ou mais gente no setor público? O setor público responde por algo em torno de 58% do emprego e 24% respondem por autônomos, né? E 10% funcionários públicos de prefeitura, basicamente isso. O que significa? Significa que essa questão dos autônomos, a gente fala de empreendedorismo, isso é importante, mas grande parte desses autônomos são informais, né? Eles são empresários, mas a maioria não tem CNPJ. Contribuem pouco para a Previdência, né? Que isso lá na frente vai ser um grande problema para todos nós. Então, a questão do autônomo, do empreendedorismo, entre aspas, né? Ele é importante, mas não da forma e da qualidade que existe. Mas grande parte é trabalho formal, né, localizado na área de serviços. Serviços no Brasil é algo em torno de 73% do PIB, que é muito próximo do que acontece em Uberaba. E Uberaba teve a perca de uma possibilidade de uma empresa aqui na cidade, que é a Callink, ela ficou em Uberlândia, e a gente também tem uma queda na geração de empregos, tanto de Uberlândia quanto de Uberaba, no último CAGED. O senhor acredita, a primeira pergunta, né? O senhor acredita que seja um reflexo do tarifaço dentro do setor de agronegócio? Não, ainda não. Ainda não. O Uberaba, ela não foi tão afetada como, por exemplo, uma cidade produtora de café, como Guaxupé, por exemplo. Porque o café foi tarifado, lá tarifa de 50%, 10, né? 50%, as carnes, o aço, né? E o açúcar. Uberaba ainda não sentiu esses efeitos. O CAGED de agosto, ele preocupa por quê? Porque ele é o pior número dos últimos 3 anos atrás do mês de agosto. Então, pegando agosto de 24 foi melhor, agosto de 23 foi melhor, agosto de 22 foi melhor do que esse agosto. A questão é olharmos para verificar se não há uma tendência, né, a queda, né, nos próximos meses, apesar de que no ano o saldo ainda é positivo em Uberaba para emprego. Quanto a Uberaba perder uma empresa para Uberlândia, isso daí é um sinal de falta de competitividade da cidade ou uma característica da própria empresa? Olha, a depender da característica da empresa. Se nós falarmos em tecnologia, que é um caso recente, sem dúvida alguma não há expertise em Uberaba para aquele tipo de negócio. Porém, parte daquele negócio poderia também estar aqui. Agora, se a gente for analisar por que uma empresa vai para um determinado local, e isso precisa mudar na mentalidade pública, não é por incentivo de impostos, não é por terreno, é por capacidade intelectual e principalmente ecossistema. Quando você, entre aspas, quando uma empresa de tecnologia vai para um determinado local, ela já mapeou isso há 2 anos.
ela viu uma universidade pujante, ela viu cursos interessantes, ela viu um ecossistema, né, que a gente chama de qualidade da vida, de qualidade de infraestrutura e de recursos para estar lá. Então eu acredito que faltou, né, nesse caso que você cita, ter esse ecossistema. Né? Dificilmente uma empresa vem por causa do terreno, ela vem por causa de uma série de fatores. Professor, muito obrigado pela sua participação. Espero o senhor em outras oportunidades para a gente discutir sobre o nosso cenário econômico. Estamos sempre por aí. Tá ok, muito obrigado.